Bem, pessoal, hoje a gente vai falar então sobre os tipos de calor. Então, primeiro a gente vai conceituar aqui então o que ocorre quando um objeto é aquecido. Vou pegar aqui um exemplo de uma água dentro de um copo de vidro e esta água está sendo aquecida. Seja através do fogo, seja através do micro-ondas, esta água está sendo aquecida. Quando essa água é aquecida, a temperatura dela aumenta. Logicamente, se está sendo aquecida, está recebendo energia e a temperatura está aumentando. Como é que eu vejo que a temperatura está aumentando? Através de um termômetro. E o que vai ser esse calor sensível? Esse calor sensível, ele se refere então a toda energia térmica que é transferida para um corpo, alterando a temperatura dele. Então, se eu transferir energia térmica para um corpo, a temperatura dele naturalmente vai aumentar. Então, se um corpo recebeu energia e a temperatura dele aumentou, o que ocorreu foi uma troca de calor sensível. Lembrando que calor, a palavra calor é referente à energia térmica em transição. Então, a energia saiu de um corpo, foi para outro e quando chegou no outro, fez a temperatura dele subir. Como que a gente vê isso? Com termômetro. Agora, para vocês lembrarem bem, né, calor sensível, né, só é sensível porque o termômetro sente. O que o termômetro sente? A mudança da temperatura. Então, se o termômetro sentiu a mudança da temperatura, foi um calor sensível. Então, só para reforçar aqui, toda vez que tu fornecer energia para um corpo e a temperatura dele variar, estaremos falando de calor sensível. Agora vamos para as equações do calor sensível. As equações do calor sensível vocês já conhecem. Vocês já conhecem a capacidade térmica, aquela equação dela que diz que a capacidade térmica é igual à variação do calor dividido pela variação da temperatura e a forma dela pequena. E a outra equação para o calor sensível vocês também conhecem, que é a equação do calor específico. Essa diz para nós que o calor específico é igual a energia dividido pela massa vezes a variação da temperatura. E aqui está a forma da equação mais compacta. Todas as vezes que a gente falava em calor específico ou em capacidade térmica, a gente estava falando sobre objetos que estavam recebendo energia e aumentando de temperatura. O tempo inteiro, nos dois fenômenos, nós estávamos falando sobre calor sensível. Vamos prosseguir. E o que aqui então, só um resumo sobre as equações do tipo de calor. Então, toda vez que nós falamos em calor sensível, nós falamos também de capacidade térmica e calor específico. Esses dois conceitos estão dentro do calor sensível e cada um tem a sua equação. E se um corpo continuar aquecendo, se a gente deixar a água no fogo por bastante tempo, né, em algum momento essa água vai ferver. E o que acontece quando ela começa a ferver? A temperatura dela para de subir. Se a gente largar um termômetro dentro de uma água fervendo, ele vai marcar sempre o valor de 100 graus Celsius, não mais do que isso. Então, enquanto a água estiver aquecendo, ela vai estar recebendo energia. Então, ela está ali 60 graus, está recebendo energia, 70 graus, está recebendo energia, 80 graus, está recebendo energia. Quando chegou em 100 graus Celsius, ela para de receber, ela para de utilizar a energia para aquecer. Então, aqui, ó, a energia fará a temperatura da água aumentar. Então, calor sensível. Enquanto essa água estiver aquecendo, vai estar acontecendo um calor sensível, né? E para onde vai essa energia transferida para a água depois que ela atingiu 100 graus Celsius? Quando a água atinge os 100 graus Celsius, ela começa a ferver e para de subir a temperatura. Não importa o tempo que a gente deixa um termômetro aqui dentro, quando a água estiver fervendo, a temperatura vai ser 100 graus Celsius e não vai mudar disso. O que vai estar acontecendo? Ela vai estar fervendo, vai estar saindo vapor. E a questão é, para onde vai a energia transferida para a água depois que ela atinge os 100 graus Celsius? Quando a água atinge os 100 graus Celsius, a energia para de ser utilizada para aumentar a temperatura não consegue mais subir. O que está acontecendo então é um processo de mudança de estado físico. A água está fervendo, então ocorre a vaporização, né, que é a troca do estado líquido para o estado vapor. Então, quando a substância atinge a temperatura de ebulição,
que foi o caso da água, ou fusão, né, quando o gelo está virando água. Então, quando um objeto atinge a temperatura de fusão ou ebulição, toda a quantidade de energia cedida para a substância será utilizada para a mudança de estado físico da mesma. Ou seja, a água estava recebendo energia e aquecendo. Quando ela atingiu 100 graus, a energia deixou de ser utilizada para aquecer e passou a ser utilizada para mudar o estado físico. O mesmo ocorre com o gelo. O gelo só é sólido até uma determinada temperatura. Quando passou de 0 graus, toda a energia que o gelo recebe é utilizada para mudar de estado físico. É utilizada para troca de estado físico do sólido para o líquido. E na água, então, quando a água ferve, a energia que está sendo utilizada enquanto ela está fervendo vai ser utilizada para mudar do estado líquido para o estado gasoso. O calor latente, então. O calor latente, ele acontece quando a energia é utilizada para mudar o estado físico de alguma substância. O calor latente indica a energia necessária para mudar o estado físico de 1 grama de uma determinada substância. Então, assim, essa é a equação do calor latente. Variação de energia dividido pela massa. Aqui está a equação em forma resumida. O que vai acontecer nessa equação? A gente vai botar aqui no lugar da variação de energia quantas calorias foram utilizadas e aqui embaixo quantas gramas de massa trocaram de estado físico. Dividindo os dois, a gente vai chegar no valor do calor latente. E o que esse valor que a gente vai chegar vai ser capaz de dizer para nós? Quanto maior for o valor do calor latente, esse valor que a gente vai calcular, mais energia vai ser necessária para mudar o estado físico de um objeto. Então, se o calor latente for muito grande, eu vou precisar de muita energia para que esse objeto mude de estado físico. E quanto menor for o calor latente, quanto menor for esse valor aqui, menos energia será necessária para mudar o estado físico de algum objeto. Então, reparem que a energia utilizada para a mudança do estado físico está ligada diretamente com esse valor do calor latente. Então, voltando aqui para as equações do tipo de calor. Então, sempre que a gente tiver capacidade térmica e calor específico, sempre que a gente falar em calor sensível, eu vou estar falando em capacidade térmica ou em calor específico, com as equações que vocês já conhecem. Essa parte aqui é tranquila para todos vocês. Agora, toda vez que eu falar em calor latente, eu vou ter uma equação diferente. E o calor latente só acontece na mudança de estado físico, quando o objeto sai de um estado físico e passa para outro. Aí eu vou estar utilizando essa equação aqui, que é a equação do calor latente. Era isso por hoje, então, pessoal. Bons estudos.